Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e hoje com uma presença especialíssima aqui no canal, professor Alberto Elízola, muito obrigado aí pela presença. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar com a sua audiência. Professor Alberto é professor de hipnose, de psicologia e é um dos grandes nomes aí, tanto da hipnose quanto da memorização, foi campeão brasileiro de memória, né? Então, e tem um canal no YouTube. Que é muito importante, o maior canal de hipnose, um canal importantíssimo aí de hipnose. Se você quer aprender hipnose, entra lá no canal do Alberto. youtube.com/supermemória. Vou deixar aqui na descrição. E hoje nós vamos falar sobre testes psicotécnicos, mas só depois da vinheta. Aguarda aí. Testes psicotécnicos. Quando você vai lá fazer a sua carteira de motorista, você certamente já teve que superar esse desafio. Um teste psicotécnico que, em tese, vai medir, sabe-se lá o que vai medir, né? Por isso eu trouxe aqui o professor Alberto Elízola para falar sobre esse teste e sobre a cientificidade dele. Bom, Alberto, para que serve esse teste? Exatamente. Uma coisa que eu gosto na vida é de eu poder ter um pensamento independente. Que é o que você tem no direito também. A gente pode falar, a gente vê os problemas e não vou deixar de falar dos problemas por questões políticas ou questões corporativistas. Na verdade, fazer já uma ressalva que existem vários testes psicológicos que são válidos, são confiáveis e podem muito bem ser utilizados em diversos contextos. Acaba que a gente tem essa noção e essa ideia de que esses testes são algo meio mágico, meio esotérico, porque muitos dos testes não funcionam e por alguns motivos. E o teste do Detran, em especial, tem vários problemas. Vários problemas. E esses problemas vão envolver dois conceitos básicos da psicometria, que seria essa ciência dos testes. O primeiro conceito chamado confiabilidade. E validade. Confiabilidade. A nota do teste não pode variar com o passar do tempo, que é óbvio. Se eu for fazer uma avaliação objetiva, por mais que seja subjetivo o ser humano, para eu ter um instrumento para medir aquilo, seja lá o que eu vou medir, eu tenho que ter um critério objetivo para isso. Dentro de uma margem de erro. Dentro de uma margem de erro, logicamente, mas eu não posso fazer um teste aqui, dar um resultado, aí eu faço outro teste semana que vem, dá outro resultado. Enfim, confiabilidade. E o outro conceito é o de validade. Ainda que o teste seja confiável, ele realmente está medindo aquilo que ele se propõe a medir. E o problema do psicotécnico envolve esses dois conceitos. E aí você já percebe de cara um problema claro. Se o cara pode repetir o teste depois de 15 dias pagando uma taxa. Sim, isso é surreal, né? Se o negócio é pra medir a personalidade dele, depois de 15 dias a personalidade dele, será que muda? Né? Porque o teste psicotécnico, o cara não passou, vai lá, repete, e aí paga uma taxa. Infinitas vezes. Infinitas vezes. Né? Isso tem a ver certamente com a confiabilidade dele. A confiabilidade. Né? Você, por exemplo, pensa em astrologia. Eu sou Capricórnio. Não sei qual você. Eu sou Aquário. Aquário, tá vendo? Pessoas de Aquário são assim mesmo. Apesar dos pesares, a astrologia é confiável. Confiável. É confiável no sentido de que eu sempre sou Capricórnio, você sempre vai ser Aquário. Sim. E se a gente tiver um ascendente, sei lá qual é o meu, qual que é o seu, mas vai ser sempre o mesmo. E os estereótipos ligados a esses signos são sempre os mesmos. Em qualquer lugar do mundo, perfeito. Lugar. Mas Perfeito. O problema do horóscopo não é válido. Porque aquilo que ele se propõe a medir, a gente não tem evidência de que realmente vai ser medido. Então, o teste tem que ser tanto confiável quanto válido. Teve um dia que eu fiz um teste. Qual super-herói que você é? E deu o Batman. Aí você ficou felizão. Você tem um pensamento. Você ficou feliz pra caralho. Com certeza, só tem um detalhezinho. Eu fiz a primeira vez, deu o Hulk. Aí eu mudei. Aí você foi testando as opções. Aí saiu da Mulher Maravilha, eu acho que tô muito forte, muito agressivo. Aí eu até que eu mudei 1000 vezes e virei o Batman. Não é um teste confiável. Não é um teste confiável. E não é um teste válido. A gente fala de teste na internet, eles não têm validade nenhuma. E então, primeiro ponto é que, teste do Detran, se ele permite repetir, já mostra que ele não tem confiabilidade nenhuma. Então, um teste confiável da psicologia seria o teste QI? Sim. Alguns testes, que o QI não é inteligência, o QI é um construto, que, na verdade o QI fala de porcentagem. Então,
90%, 80%, se está Vamos fazer dentro um do vídeo depois percentil. sobre isso, inclusive. Vamos falar depois do vídeo. Vamos fazer um vídeo depois teste, sobre que isso. alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, existem vários testes de personalidade e testes de inteligência que são muito válidos e confiáveis. Bom, mas aí tem mais problemas envolvendo a validade dos testes. Que eu já falei da confiabilidade, né? Mas se você ainda quer mais argumento para poder detonar lá no Detran, tem o segundo argumento, que é o seguinte. Muitos dos testes que são utilizados no Detran, e quando você vai fazer o teste psicotécnico, o psicólogo tem uma margem lá dos testes que ele pode utilizar, uma grande parte deles são baseados em técnicas chamadas técnicas gráficas. O que são essas técnicas gráficas? São técnicas que vão envolver muitas vezes um desenho, desenha a figura humana, aí você desenha uma árvore, tem uma pessoa, e a pessoa vai fazer uma avaliação da sua personalidade a partir daí. E um dos testes mais utilizados, se chama PMK. A teoria por trás do PMK, primeiro ponto, é psicanalítica. O que é bizarro, porque a gente vai usar uma teoria da psicologia, que não é ciência, foi usada inclusive por Popper, para falar que não é refutável, que não é ciência, para criar um teste supostamente objetivo. Enfim. Sim. Então, O que gera direitos. o que gera direitos, tira direitos, é um absurdo. Absurdo. E a teoria, quero ver o que o senhor acha dessa teoria. Vamos lá. O meu corpo muda de acordo com a minha emoção. De acordo com o que filar. Estou mais nervoso, meus músculos vão se contrair mais. Faz sentido. Faz sentido, beleza. Tá entendendo bem. Então, o tônus vital da minha escrita, o jeito que eu escrevo no lápis, vai falar a minha personalidade. Se eu devo ou não usar uma arma. Peraí, não, ué. Tem dia que eu tô mais nervoso, talvez eu pegue mais firme ali. Não, e detalhe, tem gente que tem um chamado mais, tremor essencial. Chamado tremor essencial, que é um leve tremor na mão. E esse leve tremor não é um problema, parece um pacto, mas não é um problema sério. É só vai ficar tremendo. E as pessoas são reprovadas pro PMK. Porque tem um tremor essencial, porque a mão tá Você quer um tremendo. teste psicológico em tese. Não faz sentido algum. E se você buscar as referências por trás do PMK, tem vários artigos mostrando que não temos evidência. Não tem. Tem artigos científicos, então, mostrando que não tem evidências em relação a isso. Claro que tem. Porque na Tem verdade. outro lugar no mundo que usa esse teste pra... que você conheça, assim... Olha. Eu não vou ter a audácia de falar com a jabuticaba, porque tem muitos países do mundo. E tem muitos países esquisitos no Com mundo. certeza. É um teste que tem o criador era um espanhol com... Ele tinha nacionalidade também espanhola e também latino-americana e que era apaixonado por testes. Inclusive, ele fez um teste com Tom Jobim. Tem essa, não sei se é uma lenda urbana, mas quem fez o teste falou que você se daria bem pra música. Antes dele ser o Tom Jobim. Então tem umas lendas urbanas. Bem relacionado ele aqui no Brasil. Muito bem relacionado. Então, não é um cara qualquer. E na verdade, a gente não tem evidência. Inclusive, em 2012, o PMK chegou a ser banido. Porque não tinha normas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Foi banido. Falaram assim, olha, o psicólogo não pode aplicar mais o PMK porque está desatualizado. Desatualizado. A norma é desatualizada, ou seja, a norma mega pseudocientífica, que foi feita assim, nas coxas, tá desatualizada. É tipo a astrologia tá desatualizada. E tipo, Descobre um planeta novo, perfeito, tá desatualizado. perfeito, tipo, é mais ou menos isso. Aí depois lançava a nova versão do teste que acabou sendo aprovada. Eu acho um absurdo. Porque coisas sérias estão sendo determinadas com esses testes. Nos Estados Unidos, o cara pra tirar carteira de motorista não precisa de fazer um teste psicotécnico. Eu não vou falar que não tem um teste psicotécnico, mas um teste baseado numa técnica gráfica, subjetiva, enfim, não vai ter. O PMK não tem. Eu não vou arriscar e falar isso com certeza, porque está sendo documentado em vídeo. Ok. Mas, imagino que não. Porque, inclusive, se você pensar, se você conversar sobre alguém que aplica esses testes, vamos falar que esses testes têm uma aplicação tão subjetiva que, na verdade, é até um absurdo avaliar qualquer coisa a partir do resultado do teste. Porque a interpretação que eu vou fazer não vai ser a mesma que você vai fazer. Sim. Se nós dois somos profissionais, é complicado eu fazer uma avaliação em relação a isso. Então, tem um problema. De uma entrevista, ele dentro de um contexto, ele pode significar algo até razoavelmente... Numa entrevista, cara, até mesmo um menino jogando videogame pode ser utilizado na avaliação clínica. Entendi. Eu usar um teste pseudocientífico não faz sentido algum. O relato da criança trabalhando com os amiguinhos lá nos brinquedos, o relato da criança brincando, o relato dela na escola, tudo isso vai ser incorporado, né? Então, o primeiro problema é a confiabilidade, segundo, a validade.
Grande parte dos testes são baseados em técnicas gráficas e que não tem realmente nenhum respaldo. Técnicas como, por exemplo, VARTEG, desenho da figura humana, HTP, PMK, dá pra fazer um vídeo falando mal de cada um desses testes. Mas são testes que são úteis, mas são tão úteis quanto ver a criança no videogame. Não vai ser útil pelo teste, mas pela análise clínica que eu vou fazer a partir da criança fazendo o teste. É eu chegar pra criança e falar assim, desenha o que você gosta de desenhar aí. Aí eu vejo que até uma reação lá no ambiente clínico, que é uma reação que pra mim é importante por algum motivo. Então eu vou colocar isso na avaliação psicológica. Agora, o terceiro problema. Já tem um problema de confiabilidade, problema de validade, tem o terceiro. Mesmo testes muito confiáveis, muito válidos, não são psicodiagnóstico de nada. Não existe psicodiagnóstico baseado em teste. Não existe. Qualquer psicodiagnóstico sério vai ser feito com uma bateria de testes, mais uma análise clínica. O que na prática não é nunca feito. Na verdade, o cara olha lá o resultado e pronto. Geralmente, se quiser fizer mais ou menos, fazer uma entrevista com o cara. Nessa entrevista, vai perguntar como que é você na sua casa, o que é sua mãe, seu pai. E depois fala, o resultado, você vai vir daqui a 15 dias. Sim. E se não passar, ele pode fazer de novo daqui a 15 dias. Até passar. Até passar. E então você A percebe... personalidade dele melhora, né? Ele era um cara muito agressivo, não podia dirigir não, porque afinal de contas ele é um perigo no volante. O sujeito agressivo não passa no psicotécnico. Mas daqui a 15 dias, você pode mudar sua vida. Absurdo. Você pode se tornar uma pessoa melhor em 15 dias. Refaça o psicotécnico. Volta lá, paga a taxa, refaça que você fica de boas. Inclusive tem um teste de personalidade muito sério chamado NELP, que são dezenas de questões. E o interessante é o seguinte, num teste com personalidade sério, se você faz, ou se pessoas que te conhecem fazem pensando em você, o resultado é quase o mesmo. O que faz sentido. Ou seja, tem um grande Uma grande validade. Tem uma validade muito maior. Porque se várias pessoas fazerem pensando no outro resolve, por exemplo, existe o chamado Big Five, que vai dividir a personalidade humana em alguns aspectos, como preocupação, que seria o neuroticismo, uma amabilidade, dentre outros, responsabilidade. Então, se você pensa em amabilidade, por exemplo, é muito fácil a gente pensar, por exemplo, nos Simpsons. Se eu tenho a Lisa Simpson e o Bart Simpson, quem é mais amável? A Lisa. Eu concordo, você concorda, todo mundo vai concordar. Então, a avaliação tem que ter um critério assim, objetivo. Então, são vários problemas. Se ele refizer o teste, tem que dar também o mesmo resultado. Claro que tem o mesmo resultado. Bom, tem testes que vão ter um pequeno fator treino. Mas um teste não pode ser repetido. Simples assim, não pode repetir o teste. Então, se o teste permite, porque as pessoas dão essa impressão de que a nota vai alterar pelo psicólogo estar realmente, o psicólogo vai fazer isso. Mas na verdade a pessoa às vezes repete com o mesmo psicólogo. Na verdade, o psicólogo, esse é cara que repetiu várias vezes, eu tenho que passar ele. Não existe o certo mesmo. Se fosse uma avaliação séria, é pra proibir repetição. Sim, A claro. primeira coisa que eles vão fazer é proibir repetição. E o que mais me incomoda, Túlio, não é nem o psicotécnico do Detran. Cadê, Detran? Você vai lá, faz uma vez, se você reprovar, você vai fazer mais outra. Paga mais uma taxa. Você não vai querer um dia você acaba preocupação. passando. A não ser que você tenha problema no tremor essencial. Você vai fazer mais vezes. Coitado. O que realmente me incomoda é que tem pessoas que estão deixando de mudar a vida delas com concurso público. Sim. O cara às vezes mora É na mais favela, surreal, cara. né? Aí passa o concurso da Guarda Municipal. Estudou naquela dificuldade, naquela peleja, aquilo pode mudar ele de uma classe social para outra. Das poucas coisas que pode levar no Brasil alguém mudar de classe social tão rapidamente é concurso público. E o cara não vai ser aprovado. Simplesmente por causa de um teste subjetivo. Que não tem validade nenhuma. Então é um absurdo e a gente... a confiabilidade é menor do que a da astrologia. Com certeza a confiabilidade é menor que a da astrologia. E o pior é que os psicólogos passam pano pra esse tipo de coisa. Existe um certo corporativismo. Porque vários colegas são donos de clínica. A renda de várias famílias depende desses testes. Cara, mas não é porque várias pessoas vivem do tráfico de drogas que eu tenho que ser a favor do tráfico de drogas. Sem dúvida. Não é porque várias famílias dependem de vários ilícitos que eu vou ser a favor disso, então eu não vou ser a favor também de uma imoralidade como essa. Muito bem. Eu acho que ficou bem explicado aqui o porquê do teste psicotécnico ser bastante problemático, não só no Detran, mas principalmente aí nos concursos públicos. Agradeço mais uma vez a presença aí do professor Alberto Elízola. Valeu demais. Entre lá no canal dele, canal Explica Hipnose, tem muitos vídeos, tem mais
Quantos vídeos já tem naquele seu canal? Deve ter uns 500. É, um negócio impressionante. Entra lá, vou deixar aqui na descrição pra vocês, vou deixar no card também, que vocês vão gostar e tem muita coisa interessante lá mesmo. Era isso, espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Se você eventualmente for a favor dos testes psicológicos do Detran, coloca o endereço da clínica no comentário. Até a próxima.